Saudações. Neste exercício, vou resolver aqui essas duas equações, a linha A e a linha B. O exercício pede para determinar em Z+, é o conjunto de números inteiros positivos, ok? Os valores de x, y, a e c nas seguintes equações, ok? Essa primeira equação é 3 elevado a x mais 3 elevado a y igual a 2.916. A linha B, 2 elevado a A mais 2 elevado a C igual a 2.560. Observa-se nessas equações que em cada há duas incógnitas. Uma simples equação não pode ter, sim, duas incógnitas, né? Só sistema de equações é que pode ter duas incógnitas, ou seja, sistema de duas equações pode sim ter duas incógnitas. Então, para esses casos que acontecem, não é que não é possível resolver. É possível resolver aplicando alguns conhecimentos, que é muito simples mesmo, mas é preciso ter domínio de pequenos conhecimentos matemáticos aí, que vai te facilitar o quê? Transformar essas equações com duas incógnitas para depender apenas de uma incógnita, ou para a linha A vai depender da incógnita x ou da incógnita y. A linha B ou vai depender da incógnita A ou da incógnita C, ok? Então vamos para o cálculo e ver quais são esses conhecimentos matemáticos que são necessários para poder transformar essas equações em aquelas equações que têm apenas uma incógnita fáceis de resolver, ok? A linha A, 3 elevado a x mais 3 elevado a y igual a 2.960, ok? Não, é 2.916, ok? Para resolver esta equação, você precisa fazer o seguinte. Veja, isso aqui está em cima, né? Isso está destacado. Temos aqui x, vírgula y. Implica que y igual a x mais 1. O que está escrito aí? É assim. Depois, quando você está a ler, né? Abecedários, ou seja, alfabeto, depois de x você vai para y. Significa o x e y são letras seguidas no alfabeto, ok? A diferença é de 1, se for matematicamente, né? Primeiro é x, depois segue y, ok? São letras seguidas. Então, se são letras seguidas, o conhecimento matemático qual vai ser? É o conhecimento de números consecutivos. Como depois de x você vai diretamente para y, significa a diferença é de 1. Então, o y, se for matematicamente, o y é maior, está na posição maior, está? O y está na posição maior, ok? Na posição a seguir. Como a diferença aqui é de 1, significa que para você expressar o y em ordem a x, vai dizer o seguinte: y é igual a x mais 1. Você precisa de uma leitura para chegar no y. Então, essa uma leitura, essa aqui se adiciona, ok? Fica x mais 1, que é o consecutivo do x, está? Então, basta você ter y igual a x mais 1, é só levar esse x mais 1 e substituir nessa equação, de modo a transformar esta equação aqui em uma equação que vai depender apenas de uma incógnita. E essa incógnita, nesse caso, vai ser a incógnita x, ok? Então, vamos. Ficamos aqui com 3 elevado a x, ok? Mais 3 elevado a x mais 1, mais 2, que é igual a 2.916. Então, você pode se perguntar por que aqui já tem x mais 1. Como eu disse, que esse x mais 1 que está aqui é este aqui, da nossa condição aqui, de que y deve ser igual a x mais 1, ok? Está? Então, vamos a seguir. Ficamos com 3 elevado a x mais 3 elevado a x vezes 3 elevado a 1, igual a 2.916. Vai se perguntar por que aqui já existe 3 elevado a x vezes 3 elevado a 1. Olha o que está acontecendo nesse passo anterior. 3 elevado a x mais 1. 3 elevado a x mais 1. E quando você for observar essa potência aqui,
resultou da multiplicação de potências de mesma base, ok? Então, essas potências de mesma base são essas que é 3 elevado a x e o 3 elevado a 1, ok? Essas duas potências é que multiplicaram. Então, quando multiplica potências de mesma base, mantém-se a base. Nessa base é 3, por isso aqui temos esse 3, e soma-se x mais 1, por isso aqui temos x mais 1 como expoentes, ok? Então, é exatamente como surgiu o 3 elevado a x vezes 3 elevado a 1. Significa que nós estamos já a voltar. Aqui já estava multiplicado, estamos a voltar aqui na multiplicação, ou seja, desassociar a nossa multiplicação, ok? Então, feito isso, o passo a seguir é 3 elevado a x mais 3 vezes 3 elevado a x, ok? Porque é 3 vezes 3 elevado a x. É que o resultado daqui no 3 elevado a 1, 3 elevado a 1 é igual a 3, ok? Então, esse 3 é que vai multiplicar com esse 3 elevado a x aqui, está? Por isso temos essa equação desta maneira, ok? Então, temos aqui uma quantidade de 3 elevado a x, 3 quantidades de 3 elevado a x, quando soma uma com 3, fica 4 quantidades, ok? Significa que o passo a seguir vai ser de 4 vezes 3 elevado a x, que é igual a 2.916, ok? Repara que este 4 aqui está a multiplicar com 3 elevado a x, ok? Então deve passar para o segundo membro. Quando passa aqui para o segundo membro, este 4 vai dividir, ok? Como vê neste passo, ok? 3 elevado a x é igual a 1916 dividido por 4, ok? Então, chegado aqui, o que se faz? Na verdade, aqui vamos operar, ou seja, vamos determinar o que esse cálculo aqui de 2.916 por 4, ok? Desta maneira. Vamos ter aqui 2.916 dividido por 4, ok? Vamos dar essa divisão aqui, ok? Então, 2.916 por 4. Se a gente for a fazer aqui 2 por 9 por 4, não é possível, né? Aqui fazer 2 dividido por 4 não é possível porque o 2 é menor. Então, se 2 é menor, o que se faz? É juntar 2 com 9 aqui, ok? Junta 2 com 9 fica 29. Então, 29 por 4, sim, é possível. 29 por 4, o número aproximado aqui é 7, ok? O número aproximado é 7. E fazendo 7... ok? Fazendo 7 vezes 4, vamos ter 28. E aqui entra o seu simétrico, que é menos 28. 29 menos 28 vai nos dar 1, ok? Vai nos dar 1. E 1 não é possível. Vamos abaixar esse terceiro algarismo, ok? Esse terceiro algarismo, esse 1 aqui, vamos abaixar, ok? Vamos abaixar aqui, fica 11. 11 dividido por 4, o resultado aproximado é 2. E o 2 vezes 4 dá 8. E 8 entra seu simétrico, 11 menos 8 dá 3. E por fim vamos abaixar este último algarismo, que é 6. Abaixando aqui, fica 36. 36 dividido por 4 vai nos dar 9. 9 vezes 4, 36. 36 menos 36 dá 0, ok? Então nós já temos aqui 0. Significa que o resultado de 2.916 por 4 é 729. Como o resto é 0, aqui essa divisão é exata. É o resultado exato aqui, 729. Aqui onde temos essa divisão, vamos substituir por 729, porque essa divisão dá 729, ok? Então, vamos. Fica 3 elevado a x, 4 elevado a x, não, 3 elevado a x é igual a 729, ok? Chegado aqui no 3 elevado a x igual a 729, o passo a seguir é decompor, ok? Este número que está no primeiro membro por esta base aqui do primeiro membro, né? Ou seja, decompor este número que está no segundo membro por esta base que está no primeiro membro. Primeiro membro, a base é 3, então vamos decompor 729 por 3, ok? Até encontrar 1. Dividir 729 por 3 até encontrar 1. Desta maneira, 729 por 3, 243 por 3, 81 por 3, 27 por 3, 9 por 3, 3 por 3, 1. Então significa que aqui já podemos parar, porque encontramos 1. Quantos 3 a gente obteve? 1, 2, 3, 4, 5, 6. São 6 3. Então, onde tem 729, fica 3 elevado ao número de 3 que repete, que é 6, ok? Então, equivale que 3 elevado a x é igual
3 elevado a 6, ok? Então, 3 elevado a x igual a 3 elevado a 6. Então, como já temos aqui mesmas bases, 3, 3, significa que vamos dispensar essas bases e igualar os expoentes. Expoente aqui é x no primeiro membro, no segundo membro é x, é 6. Por isso aqui temos resultado x igual a 6, ok? E igualar expoentes e dispensar as bases. Então, depois de encontrar esse x igual a 6, volta-se para a nossa condição. Esta condição, esta que eu escrevi aqui, ok? Que é y mais, y igual a x mais 1. Como o x é 6, é só substituir aqui por 6, ok? Então, y vai ser igual a 6 mais 1, y igual a 7, ok? Então, é exatamente desta maneira, ok? Então, já temos x igual a 6, y igual a 7, esta aqui é a nossa solução. Então, outra questão aqui é de provar. Pode-se provar sim, pode-se provar. Para provar, é só eu reescrever esta nossa equação, copiar essa nossa equação, maior linguagem, né? Esta que está aqui embaixo, ok? Então, copiar da equação, onde tem x é só colocar o 6, onde tem y colocar-se aqui o 7, ok? Ficamos aqui a seguir com 3 elevado a 6 mais 3 elevado a 7, ok? Então, a seguir ficamos 3 elevado a 6, vimos aqui 3 elevado a 6 corresponde a 729, pois aqui fica 729, mais 3 vezes 729. Para encontrar 3 elevado a 7, devemos multiplicar, para encontrar 3 elevado a 6, nós multiplicamos 6 vezes com 3. Então, 3 elevado a 7 é 7 vezes. Você acrescenta esse outro 3 aqui para serem 7 vezes, né? 3 elevado a 7 significa que esse resultado de 6 vezes ainda outro 3, vamos encontrar 3 elevado a 7. Ou ainda, através desse passo aqui. 3 elevado a y, que é o nosso 3 elevado a 7, é 3 vezes 3 elevado a x. E o nosso x é 6. Por isso temos esse cálculo aqui. E aqui, quando x é 6, fica 3 vezes 6, o resultado aqui é 729. Por isso aqui temos 3 vezes 729. Uma quantidade de 729 mais 3 quantidades de 729, somando fica 4 quantidades de 729, ok? 4 vezes 729 deve ser igual a 2.616. Ou seja, 2.916, né? Não 2.616. Então, vamos provar se na verdade esse 4 vezes 729 dá 2.916 ou não. Então é só fazer aqui 729 vezes 4. 4 vezes 729 é mesmo, né? 729 vezes 4, porque a multiplicação admite a propriedade comutativa de que A vezes B é igual a B vezes A, ok? Então, 4 vezes 9 dá 36, vai 3. 4 vezes 2, 8 mais 3, 11, vai 1. 4 vezes 7, 14, 28 mais 1, 29. Então, o resultado aqui é 2.916. Segundo membro, 2.916. Os membros são iguais, então x igual a 6 e y igual a 7 é a solução da nossa equação. Ok? Tão simples assim. Vamos para a linha B, ok? Temos aqui 2 elevado a A mais 2 elevado a C igual a 2.560. A ideia é a mesma. Observamos aqui que temos duas incógnitas. Então, para a resolução, deve-se ter apenas uma incógnita. Então, o processo de obter uma incógnita somente é o mesmo, ok? Então, temos A, C. Então, vamos escrever aqui A, B, C, ok? A, B, C, como está aqui em cima. Por que A, B, C? Devemos seguir sequência. Antes de B, no meu antes de C, no meu existe um B. Por isso aqui, coloquei aqui o B, ok? Então, A, B, C. Depois de A, quantas letras existem? São 2 letras. Então, para expressar C, ou seja, para chegar no C enquanto você está no A, você deve adicionar 2 unidades, ok? Significa que o C é o segundo número depois de A. Por isso, você deve fazer A mais 2 para encontrar o C. Este aqui, C igual a mais 2. Então, onde tem C, você coloca A mais 2. E ao fazer isso, já está se trabalhar apenas com uma incógnita, que neste caso é A, ok? Desta maneira, 2 elevado a A mais 2 elevado a A mais 2 igual a 2.560, ok? Então, passo a seguir, 2 elevado a A mais 2 elevado a A vezes 2 ao quadrado igual a 2.560. Por que 2 ao quadrado? Porque eu disse anteriormente que quando tem soma de expoentes em potência, significa que eram duas potências de mesma base
a multiplicar, então manteve-se a base, neste caso 2, e somou-se esse A mais 2 para ter o quê? A mais 2 como expoente. Então, a ideia aqui é de desassociar, ok? Ou de voltar na multiplicação, desassociar essa multiplicação já feita, ok? Então, aqui 2 ao quadrado vai nos dar 4, não é? O passo a seguir vai ser 2 elevado a A mais 4 vezes 2 elevado a A igual a 2.560. Uma quantidade de 2 elevado a A e 4 quantidades de 2 elevado a A, somando fica 5 quantidades, né? Ou seja, 5 vezes 2 elevado a A, que deve ser igual a 2.560, ok? Então, o passo a seguir é este mesmo que eu acabei explicando, aqui, esse aqui, está? Então, continuando, temos que fazer aqui esse 5, como esse 5 está a multiplicar no primeiro membro, deve passar para o segundo membro. Como multiplica no primeiro membro, no segundo membro deve dividir aqui no segundo membro, ok? Ao passar para o segundo membro, ele deve okay, dividir, ok? Então, vamos obter o seguinte. 2 elevado a A é igual a 2.560 dividido por 5. Como eu disse, deveria dividir. Então, aqui está dividir, ok? Então, agora é para encontrar o valor de 2.560 dividido por 5. O resultado qual é? Vamos dividir. 2.560 dividido por 5. 2 por 5 não é possível. 2 é menor. Vamos juntar. Primeiro os dois algarismos. Fica 25 por 5. Sim, é possível e ainda é uma divisão exata. 25 dividido por 5 dá 5. 5 vezes 5 dá 25, ok? Então aqui coloca-se o simétrico dele, fica menos 25, né? 25 menos 25 dá 0. Abaixa-se o terceiro termo aqui. Esse 6 aqui, se abaixa, fica 6. 6 dividido por 5, o número aproximado é 1. Ou o valor aproximado é 1. 1 vezes 5 dá 5. O seu simétrico é menos 5. 6 menos 5 dá 1. Então, por fim, abaixa-se esse último algarismo, que é 6, ok? Então, o último algarismo aqui é 0, não 6, é o 0. 6 já abaixamos, falta 0, sim. Fica 10. 10 dividido por 5, sim, divisão exata, dá 2. 2 vezes 5 dá 10, seu simétrico menos 10, 10 menos 10, 0, ok? Significa que o resultado, ok, da divisão de 2.560 por 5 é exatamente 512. Você vê que nesta divisão vamos colocar 512, ok? Então, ficamos aqui com 2 elevado a A é igual a 512. O último passo, como vimos anteriormente, que chegando nesse ponto, deve-se decompor o segundo termo pela base do primeiro termo, ok? Qual é a base do primeiro termo, que está no primeiro membro, lá no primeiro membro? Então, no primeiro membro, a base é 2. Então, vamos decompor o 512 por 2 até encontrar 1. Dividir, ok? Continuamente, o 512 divide por 2, resultado obtido divide por 2, ok? Divisão contínua por 2, está? Então, ele chama de decompor, né? Então, aqui vamos ter 512 por 2. Vamos ter aqui 256, ok? 256 por 2. Vamos ter 128 por 2, 64 por 2, ok? Vamos ter 32 por 2, 16 por 2, 8 por 2, 4 por 2, 2 por 2, 1. Então, já temos 1, chega. Temos quantas vezes aqui o 2? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 2. Então, onde tem 512, fica 2 elevado a 9, ok? Fica 2 elevado a igual a 2 elevado a 9. Aqui temos mesmas bases. 2, 2, dispensamos as bases e igualamos o expoente. Primeiro expoente aqui é o A, segundo expoente é 9, A igual a 9. Já temos o primeiro valor, que é A. Então, para encontrar o C, é só seguir a nossa condição. Voltar para a nossa condição, dissemos aqui, dessa condição, vemos que C era igual a A mais 2, né? Por isso aqui temos A mais 2, C igual a A mais 2. Então, onde tem A, é só colocar o valor de A. O valor de A igual é 9. Então, C é igual a 9 mais 2, C é igual a 11. Então, A é 9 e o C é 11. Já temos a solução dessa equação, ok? Então, continuando para a prova aqui, vamos para a prova.
2 elevado a A mais 2 elevado a C é igual a 2560. Então, o A, como o nosso A é 9, por isso aqui temos 2 elevado a 9. Como o C é 11, por isso aqui temos 2 elevado a 11, ok? Então, continuando, ficamos com 2 elevado a 9 mais 4 vezes 2 elevado a 9. Então, por que 4 vezes 2 elevado a 9? Vimos aqui que escrever 2 elevado a C é mesmo 4 vezes 2 elevado a A. Então, 4 vezes 2 elevado a A. Qual é o nosso A? É 9. Então, fica 4 vezes 2 elevado a 9, ok? Então, 4 quantidades com uma quantidade de 2 elevado a 9, somando fica 5 quantidades, né? Fica 5 vezes 2 elevado a 9 igual a 2560. 2 elevado a 9 já vimos aqui que o resultado é 512. Então é só colocar aqui 5 vezes 512, que deve dar 2560. Então é só resolver 5 vezes 512, que é mesmo igual a 512 vezes 5, porque a multiplicação é comutativa, ok? 5 vezes 2 dá 10, fica 0, vai 1. 5 vezes 1, 5, mas nosso vai 1, fica 6. 5 vezes 5 dá 25. 2560. Então, ficamos com 2560 é igual a 2560, ok? Se você gostou do vídeo, subscreva-se no canal, caso ainda. Compartilhe o vídeo para seus amigos e familiares. Dúvidas, deixe nos comentários. Até a próxima, com mais aulas de matemática, bem como de outras disciplinas. Tchauzinho.